Fala pessoal, hoje eu quero bater um papo, trocar uma ideia sobre, cara, eu não aceito o meu loja. Esse é um comentário que eu recebo com muita frequência, constantemente eu recebo esse comentário. E eu vou falar para vocês que isso não é comum para quem comentou, não é só vocês que passam por isso. Eu não, já muitas e muitas vezes eu não aceitei o meu loss. Eu não concordei que aquela operação estava ruim. Quantas e quantas vezes eu simplesmente ficava chateado porque aquela operação que eu tinha analisado, ela estava contra mim. E eu vou falar para vocês o que eu venho fazendo, lutando diariamente para que não cometa nenhum erro, mas que tem dado certo para mim dia após dia. Primeiro, para quem não me conhece, eu quero muito que esse canal cresça, quero muito que esse canal chegue a 20 mil pessoas. Eu tenho um objetivo para mim, pessoal, que ele alcance a 20 a 30 mil pessoas. Eu sei que é ousado, eu estou falando em dobrar, mas custa nada sonhar, né? Para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação gigante em responder. Para quem puder, dá aquele joinha, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Pessoal, estou ativo no Instagram, quem puder me seguir lá, estou ativo, todos os dias eu bato papo, falo alguma coisa sobre o mercado financeiro. Pessoal, o não aceitar o loss, o não concordar que aquilo deu errado, ele está muito mais interno, ou seja, está muito mais dentro da gente do que a gente imagina. E aí, quando você precisa, o que você precisa para que aquela operação ela seja simplesmente respeitada? Porque acontecem dois cenários quando você está no mercado financeiro. Primeiro, quando você está no mercado financeiro, você está numa operação a seu favor, aonde pode acontecer um alvo de 500 pontos, mas quando chega nos 50 pontos, você vai lá e zera aquela operação. Ou seja, você não alcançou o máximo daquela operação. Pô, Marcelo, já aconteceu com você? Sim, já aconteceu comigo. E aí uma conclusão que eu cheguei na primeiro cenário, que é você ter um alvo que poderia ter chegado a 500 pontos, 800 pontos e zerou com 50 pontos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, a dúvida se você tem dúvida é porque você não está certo do que você está fazendo. Falo por mim. Se eu não estava certo do que eu estava fazendo, eu zerava com 50 pontos. Se eu não estava correto, eu não estava confortável no que eu estava fazendo, é porque eu estava alavancado ou não sabia o que eu estava fazendo. Então, pessoal, vou dar um exemplo para você, depois eu vou falar do aceitar o loss. Então, se você está numa operação e todas as vezes, quando chega a 50 pontos, você zera, e quando está no seu loss de 300 pontos, você arrasta, aceita 500 pontos, não tem índice de acerto que vá te ajudar nessas operações. A relação risco-retorno ela está completamente desnorteada. Então, o que aconteceu? Vou dar um exemplo de uma operação que eu fiz um dia desse. Um dia desse, todo o mercado caindo e todo o fluxo, todo o mercado estava confluindo para que ele revertesse e subisse. E aí eu esperei o melhor momento, obviamente, esperei lá os meus rompimentos, as minhas operações e fui lá, entrei com 7 contratos. Cara, eu entrei comprado, no mercado caindo, claramente caindo, e o mercado, só que o fluxo estava indicando na minha leitura que ele não ia permanecer caindo para sempre, ele iria reverter. E aí o que aconteceu? Eu tomei calor. Eu aceitei tomar um risco um pouco maior. Mas eu acreditei na minha operação. Eu acreditei. Então tomei lá um risco, ao invés de 250 pontos,
eu aceitei 350 pontos. Cara, mas Marcelo, do nada você parou? Não. Eu analisei, falei, cara, aqui tem uma VWAP, aqui já rompeu a VWAP, aqui tem um ajuste, aqui tem um pivô. O máximo que ele pode chegar é aqui. Para baixo já não tem mais nada. Tem algum alvo? Não, não tem. Eu acreditei até chegar nos 350 pontos. Quando bateu 320 pontos, aconteceu exatamente da maneira com que eu falei. Ele voltou tudo e me deu um gain de 250 pontos. Ou seja, ele foi lá embaixo. Essa relação, ela foi sempre assim? Não. É óbvio, eu já fiquei desesperado porque ele caiu e eu não conseguia esperar todo o movimento, mas é porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu já zerei com 50 pontos? Sim. Eu já não aceitei o loss? Sim, mas você precisa saber o que você está fazendo. Eu só fiz isso dos 350 pontos porque eu estava certo. Eu estava certo, ninguém está, né? No mercado não existe certeza. Mas eu estava convicto de que aquilo ali era um processo que ele não ia permanecer para sempre. Porque estava tudo confluindo para ele voltar e me dar o resultado que eu precisava. E foi exatamente o que aconteceu. Se fosse há uns 2 anos atrás, eu já teria estopado, já teria tirado 250 pontos, talvez tivesse ficado muito chateado. Então, a gente precisa, vamos falar um pouco sobre aceitar o loss. Você precisa entender, porque normalmente você não aceita o loss por 2 motivos, tá? Já falei do conforto. Se você não está confortável, é porque você está alavancado. Mas você normalmente não aceita o loss por 2 motivos. Primeiro, por uma necessidade sua. Porra, como assim, Marcelo? Sim, você tem necessidade. Fala do Marcelo. Eu, pela necessidade de tirar o dinheiro do mercado, muitas vezes eu não aceitava o loss. Eu não aceitava e o negócio caía. Segundo, você não aceita o loss e faz pior. Faz preço médio. Esse é o pior. Terceiro, você começa a entrar em pânico porque você vê que todo mundo ganha no raio do YouTube, no raio das redes sociais. Todo mundo mostra lá que ganha 2.000, todo mundo fala que ganha 3.000. Só que o loss, ele existe, o loss, ele faz parte. O que você precisa fazer é entender o quanto você lucra em média. Vou falar de pontos, mas em média de pontos. Exemplo, prático e rápido. Digamos que você tem uma média de pontos de 100 pontos. Você tem, Marcelo, todas as vezes eu pego as minhas operações, eu consigo 100 pontos, tranquilo. Cara, quantas vezes acontece isso? Cara, acontece no mês tem 30 dias, 20 dias, os 20 dias úteis, eu consigo 15 vezes, sempre com 100 pontos. Cara, faz 1 por 1. Aceite perder 100 pontos. Só que aí tem o outro viés do processo. Quando você coloca um stop muito curto, principalmente no índice, a possibilidade de você ser violinado é muito grande. É por isso que o meu risco-retorno ele é um pouco maior. Porque com 250 pontos, ele demora a chegar, ele pode ser que aconteça, mas pode ser que não. A maioria das vezes ele não vai. A não ser que eu erre muito na operação, a não ser que tenha uma notícia ou alguma coisa inesperada naquele momento. Acontece, não vou mentir para vocês. Agora, só para exemplificar, aceite o loss, calcule, faça incessantemente no simulador. Cara, simples, todos os dias não analise o operacional, não faça backtest de operacional, faça backtest do tamanho do seu stop. Todo dia, pega, ao invés de pegar lá e fazer, eu quero ganhar tanto, esquece que você tem que ganhar. Coloca na mão de vocês o seguinte: eu não posso perder mais do que esse valor aqui, essa quantidade de pontos aqui. Faz esse teste até você chegar
ao valor ideal, ao momento ideal, à situação ideal para você. Eu falei, Marcelo, agora eu cheguei no meu flow, meu estado de flow, o meu estado ideal, que é, cara, eu perco 200 pontos, mas todos os dias eu ganho 250, 300 pontos. Meu índice de acerto está excelente, então está dando certo para mim. E o ideal, pense bem, é que você saia positivo. Independente se vai ganhar pouco ou vai ganhar muito. Independente se você tem loss ou não, porque você vai ter loss. Só que o loss tem que ser curto. Gain grande, loss curto. Ganhos grandes, perdas pequenas. Beleza, galera? Mais um bate-papo. Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder.